bate-papo que nós teremos agora é com a Francisca. Olha, eu estou emocionado, tá vendo? A pastora Célia está chorando atrás da câmera. É porque essa chamada eu faço depois que eu entrevistei. E assista todinho o bate-papo nosso. Ela é uma simpatia, mas tem um testemunho muito lindo de vida, de trabalho, de entrega da vida dela, do marido dela para a obra de Deus junto aos índios. Depois do intervalo. Amontoados em contêineres como este, estão centenas de cristãos da Eritreia de hoje. São punidos pelo crime de serem cristãos e agirem como cristãos, orando e lendo suas Bíblias. Não seria terrível se os que são proibidos de ler a Bíblia fizessem melhor uso dela que os que podem ler livremente? Há sofrimentos nessas páginas. Sangue foi derramado para que cristãos possam ler esse livro. Lembrar-me disso muda tudo. Milhares de pessoas foram mortas por ela. Profetas foram mortos por ela. Os apóstolos foram mortos por ela. Mártires da história da igreja morreram por ela. Hoje pessoas morrem por ela. E deixamos a Bíblia na estante? Nunca mais verei este livro da mesma maneira. Sigam o livro. Sigam o livro perigoso. Nossa entrevistada é a Francisca, simpática, tá pintadinha de índio aqui. Ontem na abertura a gente foi assim, cada um mostrando os seus aparatos indígenas e aqui estão os meus. Tá os brincos aqui e tal, mas o convite para a Francisca estar com a gente é que a Francisca tem uma história muito bonita. São praticamente 20 anos trabalhando com uma tribo indígena. Ô Francisca, você é missionária da Jocum e você trabalha com que tribo? A gente, na verdade, eu particularmente tenho quase 20, né? Meu esposo estava antes de mim, né? Ele tem mais de 20 anos na tribo. Aí depois que nós casamos, eu entrei a primeira vez na tribo no ano de 1990. Você casou com ele e com a tribo? Foi um casamento bem transcultural, né? Meu esposo é americano, eu brasileiro e entramos numa tribo indígena. Foi bem recém-casado para ir para essa tribo, não é brincadeira. E como é que daí? Aí esses quase 20 anos de tribo, e como é que foi o primeiro contato ali? Como é que foi a sua reação? Você é natural de onde? Eu sou de São Luís, Maranhão, eu cresci lá, eu fui com 5 anos de idade para São Luís, Maranhão. Mas você foi de onde? Eu fui de Barão de Grajaú, eu nasci em Barão de Grajaú, no Maranhão. Sim, aí depois, aí você, do Maranhão, tá, e você veio pra cá e você casa e você vai pra uma tribo indígena. Você teve um choque? Você já tinha ido lá antes? Como é que é? Eu nunca tinha estado numa tribo indígena antes. E aí, mulher, lua de mel em tribo indígena? Mais uma loucura total, eu vou te falar. É brincadeira, eu cheguei lá nessa tribo com meu esposo, a gente foi fazer um trabalho voluntário, né? Meu esposo, ele tinha sido convidado para chegar lá com uma equipe de americanos quando ele ainda era solteiro. E ele foi lá para ajudar esses americanos que foram como voluntários para fazer uma pista de pouso lá no Amazonas, no meio da tribo Jarauara, porque tinha 2 missionárias que trabalhavam lá. O nome delas era Sandra Giane e Beth Vencio. Elas chegaram lá na aldeia em 86, então essas mulheres tinham muita dificuldade para chegar lá. Elas tinham que gastar muitos dias para poder chegar na aldeia. Elas iam para Labra, de Labra elas pegavam um barco, aí subiam o rio Purus,
Aí para chegar na aldeia elas tinham que carregar sacolas nas costas, os indígenas ajudando elas, andando por cima de troncos de árvore, atravessando o igarapé para poder chegar nessa aldeia. Então o que aconteceu? O meu esposo ele foi para lá com a equipe para fazer um trabalho voluntário. Só que esse trabalho com essa tribo, de fazer essa tribo, demorou muito para terminar, né? Porque praticamente eles não tinham quase nenhum instrumento que pudesse ajudar, tipo uma motosserra. Eles tinham talvez uma motosserra pequena, mas a maior parte do trabalho foi feito manualmente, usando machado, teçado, enxada, todo aquele trabalho mesmo de arrancar toco do chão. Foi na mão mesmo? Na mão mesmo, na raça, né? Então, quando eu casei com o Davi, meu esposo, a gente chegou lá na aldeia recém-casado. Então, a gente só foi para lá para ajudar a terminar essa pista. A gente jamais pensou que ia trabalhar nessa tribo. E então, para mim, foi muito chocante, né? Porque eu sentia muito desconfortável, eu não tinha muita privacidade, né? Porque os indígenas chegavam em nossa casa, aí eles ficavam olhando para a gente, de manhã visitava a gente, de tarde visitava, à noite visitava, e nós recém-casados, e de manhã cedo eles chamavam a gente. E aí era um pouco desconfortável, então eu tive muito choque cultural, né? Você não tinha feito nenhum transcultural, nada? Não, ainda não. Não tinha feito nenhum treinamento ainda para ir para lá. Muito mosquito, você ia falando. Rapaz, mosquito, se eu for contar o número de mosquitos... Tem mais número de picada do que poros. Deixa eu segurar ela no vídeo, o que ela vai falando, ela vai saindo do vídeo, ok? E aí? Então, rapaz, você pode imaginar tanta picada de mosquito, que meus braços ficavam tudo assim, né? Marcado, perna, braço. E à noite, às vezes, nem conseguia dormir. Tinha mosquito pelas partes mais impróprias. Picada de mosquito, mas... De qualquer maneira, aquele período a gente foi para fazer um trabalho voluntário. E naquele período que a gente estava trabalhando naquela aldeia, eu ficava contando os dias para eu ir embora. Não via a hora. Digo, Deus, eu não vejo a hora de eu sair daqui. Eu sou uma mulher formada. Em quê? Eu fui formada em letras. Eu estou aqui no meio desse pessoal. Esse pessoal não tem educação. Então eu estava me achando, ó... O bicho da goiaba. Achava que eu era, né? E que eles eram pessoas inferiores a mim. Então eu cheguei lá com muito orgulho, né? Achando que eu era melhor do que eles, né? E o que acontece é que naquele período, Deus começou a fazer algo que eu jamais podia imaginar na nossa vida, na vida do meu esposo e na minha vida. Porque meu esposo, ele também tinha ido para lá, mas ele também não sabia que um dia ele ia trabalhar lá. A gente foi só como trabalho temporário. Temporário, aquele tipo de que a gente chama de tempo, missões a curto prazo. A gente foi só para isso, vamos ajudar a terminar essa pista e a gente vai embora daqui o mais rápido que a gente puder. Só que o calendário de Deus, ele não tinha informado para vocês? Rapaz, ele não tinha falado ainda para nós. E aí? Aí sabe o que aconteceu? Uma noite eu estava na minha rede. Ah, sim, diga-se de passagem, não dormia em cama, dormia em rede. Rede. Recém-casada, mas continua. Tava lá na minha rede. E você sabe quando você dorme, o seu corpo está dormindo, mas você está ligado, o seu espírito, né? E aí eu vi no meio da noite, tava toda a aldeia, todo mundo estava dormindo já, deitado. E estava tudo silêncio, era bem tarde da noite, né? Tudo escuro, né? Porque lá na aldeia não tem eletricidade, lá não tinha eletricidade, não tinha água encanada, não tinha nada disso. Era tudo bem mesmo lá dentro do mato, a gente estava longe de tudo e de todos. Não tinha nem rádio para a gente se comunicar, não. Isolado por completo. Isoladíssimo. E aí, o que aconteceu? Eu estava na minha rede e eu ouvi uma voz que eu jamais tinha ouvido em toda a minha vida. Eu vi uma voz que veio acima da casinha onde a gente estava morando, aquela casinha de madeira na aldeia. Essa voz disse assim: eu vos escolhi como testemunhas no meio deste povo. Glória a Deus. Aí eu estremeci, né? Porque meu coração começou a acelerar, bater bem forte, né? E eu fiquei pensando assim, não, isso não é para nós, isso é para essas duas missionárias que já estavam lá antes de nós, né? É elas que estão fazendo um trabalho excelente de educação entre o povo jarauara. Elas começaram a pegar o alfabeto da língua dele. Não existia alfabeto, a língua do jarauara ainda era ágrafa.
E ela estava trabalhando para fazer esse alfabeto, para que essa língua pudesse ser escrita. Eu falei, essas mulheres estão fazendo um trabalho maravilhoso aqui. Quem somos nós para ficar no lugar delas? E aí, eu disse assim, Deus, se realmente é o Senhor que está falando, então fala com meu marido. Senhor, não vou falar. Então, fechei minha boca. Eu disse, Senhor, o Senhor mesmo, por favor, fale com meu esposo. Eu não quero que ele venha para cá porque Deus falou comigo, né? Aquela coisa, né? Eu disse, eu fiquei calada. Eu digo, eu vou esperar o Senhor falar com meu esposo, né? Aí, depois de mais ou menos uma semana, Deus veio falar com meu esposo. Meu esposo estava na rede, deitado na rede também. Deus gosta de falar com vocês na rede, né? Legal, né? E aí ele estava na rede dele. Esse dia ele estava jejuando e lendo a Bíblia. E a gente colocou como uma prática na nossa vida o jejum, né? E aí ele estava ali na rede dele, jejuando e orando. E Deus veio e falou com ele e disse assim, Davi, você daria a sua vida para que o Acá pudesse me conhecer como Senhor e Salvador? O Acá era um jarauara muito querido da gente. Antes de você responder o que o Davi falou, nós vamos no intervalo comercial e já voltamos. Essa é a história de um homem que lutou pelos direitos humanos e pagou um alto preço por isso. Se não há liberdade para não crer em uma fé, então a crença nessa fé é compulsória. Mas o que é isso? Por acaso vocês não sabem que nós somos um país islâmico? No geral, no islamismo, a conversão para outra religião é considerada apostasia e a pessoa deve ser executada. O Marte não usa de violência jamais. Ele é pacífico e autêntico em seus métodos. Algumas vezes Deus usa a perseguição e o martírio para nos despertar para a realidade. A igreja que sofre perseguição, que não tem medo da morte e do martírio, nunca será derrotada. Esta é a história do mártir Haik Hovsepian. Portas Abertas apresenta Irã, um brado de fé. A história não revelada dos iranianos perseguidos por causa de Cristo. Bom, a Francisca estava falou o primeiro bloco da experiência de ir para a aldeia, tribo Jarauara, recém-casada, dormia na rede, Deus falou com ela um dia na rede, e ela pediu a confirmação de Deus, Deus, se é o Senhor que está nos chamando, então fale com meu marido. E uma semana depois, o marido também na rede, né? Eu até brinquei, falei que Deus gosta de falar com vocês na rede, né? Eu acho que eles devem estar dormindo na rede até hoje para ouvir Deus, né? Mas, sim, aí você está começando a falar da experiência do seu marido. Como é que foi? Deus falou com ele também? Falou, né? Deus falou no coração dele, dentro dele, e disse assim, você daria a sua vida para que o Acá me conhecesse. O Acá era um jarauara amigo nosso que hospedou meu esposo quando ele chegou a primeira vez na aldeia. E o Acá era aquele tipo de cara muito querido, que quando chega pessoas de fora, ele era aquele intermediário, aquela pessoa que era o relações exteriores da aldeia. Relações públicas da aldeia. Verdade. E era muito querido na aldeia, né? E aí Davi disse assim, pensou e falou, bom, eu estou recém-casado agora, mas morrer agora, né? Nesse nada bom. Não era muito bom, mas ele pensou e disse, bom, Senhor, se é isso que o Senhor quer, eu dou a minha vida pelo Acá, para que ele te conheça. Aí Deus fez uma segunda pergunta. Deus disse assim, você daria 10 anos da sua vida para que o Acá me conheça? Aí ele falou assim, 10 anos nesse lugar aqui, longe da sociedade, longe da energia, longe de televisão, longe de água encanada, longe de eletricidade, longe de telefone, longe de tudo. Tudo isso ele começou a passar na cabeça dele, 10 anos aqui, poxa. Mas aí ele pensou e disse, sim, Senhor, eu darei 10 anos da minha vida aqui. Aí ele foi me procurar para falar comigo e disse, Francisca, Deus falou comigo. Assim ele contou como Deus falou.
Eu falei, ele já falou comigo também. Aleluia! E aí, Francisca? E aí, o que a gente fez naquele momento ali, naquela casinha minúscula ali no meio daquela aldeia? Nós oramos os dois e dissemos, Senhor, aqui estamos nós, para te servir de tempo integral com o povo jarauara. E ali, a gente estava contando os dias antes, né, para sair da aldeia, quando o avião saiu da aldeia com a gente. Que eu olhei para baixo. Isso já no final do trabalho lá? Depois que a gente terminou a pista. O avião pousou pela primeira vez. Quando o avião saiu com a gente da aldeia, que eu olhei para baixo, eu olhei aqueles indígenas olhando para cima como quem diz assim, já foram embora os missionários. Me deu uma compaixão no meu coração por aquele povo. Meu coração, eu senti o Espírito Santo sacudindo assim dentro de mim. Eu senti tanto amor por eles que eu não podia explicar. Naquele dia que eu orei com Davi, naquele momento, entregando as nossas vidas para servir o Senhor integralmente com aquele povo, foi ali naquele momento que o Espírito Santo veio e o amor de Deus derramou assim, de uma maneira tão grandiosa e transbordante no nosso coração, que a gente ficou amando aquele povo. Aí em 91 nós fizemos treinamento, eu fiz o transcultural, né? O Davi já tinha feito antes. Eu fiz a minha TED, a minha escola de treinamento. Você veio se preparar? Eu vim me preparar, receber todo o treinamento que eu precisaria para voltar. Então eu fiz o treinamento em 91, em 92 a gente voltou de tempo integral para trabalhar com a tribo Jarauara. Ficou lá até quando? E a gente ficou lá, já faz mais ou menos quase 20 anos trabalhando com eles, indo e voltando, né? A gente vai para a aldeia e volta para a base. E vai para a aldeia, Francisca, quanto tempo na aldeia? Geralmente a gente ficava entre 3 meses, 2 meses, varia, né? A gente ficava um período aqui, aí a gente ajudava nas escolas aqui na base, né? Porque a base prima muito para um treinamento e que os alunos ouçam pessoas que têm experiência no campo, não alguém que dê aula teórica. Quer dizer, vocês vinham para cá para trabalhar também? Era 3 meses trabalhando na aldeia e 2 meses trabalhando aqui? Exatamente. E muitas vezes a gente estava trabalhando mais aqui do que lá. Porque lá a gente não tinha relógio, não tinha coisa, então qualquer horário a gente podia fazer uma reunião. De repente a gente estava numa reunião orando com o pessoal Jarauara, de repente, o pessoal tem que acabar a reunião porque a gente tem que ir atrás dos porcos, para correr, para caçar, então a gente parava a reunião tudo, então uma coisa menos informal, né? Me conta uma experiência que marcou você. Você contou da experiência de Deus falar com vocês, agora uma experiência que marcou você lá, ou sei lá, uma caça, ou não sei, alguma coisa que você viu, alguma experiência que ficou em você até hoje. Olha, uma experiência que marcou muito a minha vida, isso ficou muito forte comigo quando eu estava escrevendo um livro, né, sobre a nossa história com Jarauara. E qual é o nome do livro? Bom, em inglês está sendo 10 years in this place, quer dizer, 10 anos nesse lugar. Em inglês, em português ainda não tem o título, né, mas já estou mais ou menos 75% do livro, já está quase pronto, né, mas ainda estou no processo de escrever mais, né. Mas uma coisa que chamou muito a minha atenção foi como Deus trabalhou. Veja só, Deus pediu 10 anos da nossa vida ali trabalhando com o povo Jarauara, né? E a primeira pessoa que ele usou para convidar a gente para ir para lá foi o Acá. Foi a pessoa o nome dele que Deus começou a falar com Davi, né? Vocês viram agora. E sabe o que aconteceu com o Acá? O Acá, ele teve um dia que ele saiu para caçar. Quer dizer, ele foi procurar um tipo de material para fazer vassoura. E lá ele foi picado por uma cobra venenosa. E o que aconteceu que o Acá, quando ele começou a gritar no mato, e pessoas ouviram o grito dele e correram na direção dele. O chefe da aldeia foi procurar. E ele já tinha vomitado sangue na aldeia, ou no mato. A roupa dele estava toda rasgada. As pessoas da aldeia dizem que algumas entidades se apropriaram dele e rasgaram a roupa dele no mato. E aí quando ele voltou para a aldeia, o chefe trouxe ele, né? Voltou para a aldeia, ele vomitou sangue, muito sangue. E quase assim 1 litro ou 2 litros, não sei. E eles falaram para ele, tudo isso aconteceu com a nossa ausência, a gente não estava na aldeia nessa época. E quando ele estava vendo que ele ia morrer, o pessoal da aldeia correu, foram para a beira do rio pedir ajuda, mas quando eles foram, a canoa virou, eles voltaram para a aldeia sem conseguir ajuda para ele.
tentaram ir numa outra aldeia distante para ver se conseguiam alguma ajuda, não conseguiram, era muito longe, às quase 7 horas para chegar lá, para pedir alguma ajuda, chamar um avião de emergência e nada. E aí estava ali o Acá sozinho, não tinha ninguém que pudesse ajudar ele, né? Não tinha nenhum missionário, não tinha nenhum um avião, não tinha uma canoa, não tinha nada que pudesse ajudar o Acá. E ali naquela rede ele se sentou, ele sabia que ele ia, que era o Queria morrer. que ele ia morrer. E aí ele se lembrou que ele tinha uma bíbliazinha que alguém deu de presente para ele. Ele não sabia ler aquela Bíblia, era o Novo Testamento, ele não conhecia, mas ele sabia que ali falava de Jesus. E ele começou a orar, ele disse: Jesus, olha para mim. Aí ele disse assim: Jesus, eu te quero, me queira, me queira. Aí naquela hora ali ele orou. E aí o pessoal que estava em volta dele percebeu que alguma coisa aconteceu nele, que ele mudou. E o pessoal pensou que ele ia ficar bom, que ele ia ser... A fisionomia dele mudou. Mudou. Naquela rede ali. E aí o pessoal, ele vai ficar bom, ele vai voltar a ser forte de novo. Mas ele disse assim: eu queria que vocês enterrassem o meu corpo perto da pista de pouso. Lá aquela pista que a gente foi trabalhar, né? E muitos outros missionários deram as suas vidas ali trabalhando, arrancando toco, cortando árvore. Disse: eu quero que vocês me enterrem perto da pista. Porque antigamente os jarauaras não enterravam ninguém perto da aldeia, que eles morriam de medo dos espíritos. Mas ele queria ser enterrado ali, deu ordens a respeito do corpo dele, né, para ser enterrado lá perto. E aí depois, quando eu comecei a escrever esse livro, o Espírito Santo me lembrou disso. O Espírito Santo falou assim: naquele dia ninguém estava lá. E a gente fez um compromisso diante do Senhor, né? Para que a gente, dando aqueles 10 anos da nossa vida ali, o Acá ia poder conhecer o Senhor. Mas só que nem tinha começado ainda o nosso ministério, tinha pouco tempo, mas nós já tínhamos nos comprometido a ficar esses 10 anos. Então, no momento que o Acá estava morrendo, Deus se lembrou do nosso compromisso também. E Deus salvou o Acá. Deus salvou o Acá naquela hora. Obrigado. Deus te abençoe muito, muito, muito. Amém. Conseguiu constranger todo mundo, fazer todo mundo chorar aqui. Mas é muito bonito isso. Eu glorifico a Deus pela sua vida, do seu marido. É um privilégio para nós, é uma honra para nós poder entrevistar vocês. E quando o livro ficar pronto, mande. A gente quer colocar ele no nosso site, a gente quer falar dele. Tá bom, querido? Muito obrigada também por dar essa oportunidade para a gente falar do que Deus tem feito lá dentro do Amazonas. Eu gostaria de pedir aos brasileiros que se levantem para alcançar os povos indígenas da Amazonas. Amém? Me passa o teu e-mail. É amuá@uol.com.br. AMOWA. AMOWA. @uol.com.br. Vai estar aqui, entre em contato com essa mulher. Olha que papo gostoso. Depois compre o livro dela, tá?